gravação. Então, Bebel, você falou alguma coisa? Não. Ah, tá bom. Então, maravilha, pessoal. Vamos começar. Sejam bem-vindos. Essa é a nossa última aula, então, do curso Digitalizando. A gente vai falar hoje sobre o Zoom, que é uma ferramenta muito usada no mundo todo. Inclusive, é esta ferramenta que nós estamos fazendo aqui, essa videoconferência. Eu vou colocar aqui modo tela cheia. Então, nossa aula bônus aí, nossa aula final. Então, o Zoom, na verdade, ele é esse programa de videoconferência que ele vem sendo utilizado bastante aí desde o início da quarentena, dessa pandemia aí do coronavírus, e seja para conversar com amigos, fazer reuniões, enfim, parte religiosa também. Então, ele comporta aí até 100 pessoas por 40 minutos, que é o plano básico aí, que não tem custo nenhum, plano gratuito. E ele oferece algumas funções. Então, por exemplo, criação de salas de link, moderação de participantes, compartilhamento de tela, enfim, algumas funções, inclusive, vou compartilhar com vocês, poucas pessoas usam, inclusive. Tem funções que talvez vocês ainda não conheçam. Por quê? A gente usa muito a ferramenta. Muitos de vocês aí já usam bastante tempo a ferramenta. Eu, antes mesmo até da pandemia, eu usava o Zoom na empresa que eu trabalhava anteriormente desde 2018. Então, foi 2018, 2019 usando o Zoom. Aí, 20, 21 só intensificou o meu uso do Zoom. Eu sou um pouco suspeito para falar. Eu gosto muito do Meet, do Teams, até mesmo do Skype, que deixou até de ser usado, né? Não é tão usado atualmente, mas eu sou meio suspeito para falar porque o Zoom ele é uma ferramenta assim, completa. Ele tem funções que as outras ferramentas não têm. Por exemplo, o Meet, para você poder gravar, igual a gente está gravando, você tem que ter um plano pago. Você não consegue gravar se você não tiver um plano pago. O Teams, por sua vez, você não consegue ver todas as pessoas ao mesmo tempo, igual o Zoom. Enfim, então cada um deles tem algumas limitações, são ótimas ferramentas. O Meet, para fazer reuniões rápidas, ele é até melhor que o Zoom, é mais intuitivo ali, você cria o link, clica, entrou, pronto, acabou. Mas eu prefiro, assim, gosto muito do Zoom. Então, hoje a gente vai falar aqui sobre o Zoom, tá? Então, eu vou passar a parte teórica para vocês, como todas as aulas foram dessa forma. Então, a parte teórica e logo em seguida eu já mostro ali para vocês ao vivo ali o que o pessoal chama de live action ali, a ação ao vivo, de como fazer isso aqui no Zoom, tá bom? Então, 12 recursos importantes da ferramenta Zoom. Então, a gente tem ali que é a reunião com senha, que é muito usada, inclusive tenho certeza que vocês já devem ter visto, são as reuniões padrões do Zoom, para não ficar expostas a invasores. Principalmente no início da pandemia, teve lá, algumas pessoas tinham meio receio de usar o Zoom, porque tinham invasores que entravam lá na sala e começavam a falar bobagens, começavam a ter certas atitudes e aí, para se proteger, então, o Zoom ele criou esse recurso da senha. Então, é indicado para agendar uma reunião, videoconferência por senha, tá bom? Então, obrigado aí, Lorena, acabou de entrar na sala, seja bem-vinda. Então, essa maneira, então, só quem é convidado, pessoal, que consegue acessar essa reunião, esse recurso aqui. Então, quando esse recurso é habilitado, o link da reunião ganha, então, um código a mais para que tenha essa segurança. Aconteceu já, eu já até presenciei, de estar em uma atividade e entrar algumas pessoas, começar a falar algumas bobagens, besteiras, alguns até conseguiram compartilhar a tela, enfim. Mas isso foi bem no início da pandemia, o Zoom, inclusive, até mudou lá algumas configurações, reforçou essa segurança para que isso não acontecesse novamente e driblou aí esse problema. Tem um recurso que é bem conhecido, que é a sala de espera, então, que é uma função também que evita a entrada de pessoas não autorizadas em uma determinada reunião. Esse recurso coloca os convidados que vão entrando em uma sessão de ambiente controlado, ou seja, fica ali do lado direito, vou mostrar para vocês daqui a pouco, e aí, antes de começar, o anfitrião ele pode ver se aquela pessoa ali, se ele aceita ou se ele rejeita essa pessoa. Então, permite ali a entrada
dessas pessoas sem correr nenhum risco. Então, existe aí essa opção. Tanto a opção de senha, pessoal, quanto a opção de sala de espera, tá? Você cria você habilita quando você vai criar a reunião. Então, você não habilita na hora da reunião, tem que ser antes de criar ali o seu evento, que eu vou mostrar para vocês também, tá? Aí tem também reuniões frequentes. Eu e a Lorena já usamos bastante esse recurso. Por quê? Porque quando tem uma reunião que é, por exemplo, toda quarta-feira, então aí são geralmente reuniões recorrentes. Você vai lá na função do Zoom e coloca ali reunião recorrente, que são eventos ali que precisam estar conectados o tempo todo no Zoom, é uma coisa que vai sempre acontecer. Então aí você cria essa sessão, sempre vai ser o mesmo link, então isso é uma coisa que é bacana. Por exemplo, vamos supor que eu não usei esse recurso para nossas aulas. Cada aula eu criei um link, mas eu poderia ter criado um link único para todas as nossas aulas, porque era uma reunião que ia acontecer toda segunda-feira. Então, é uma possibilidade, é um recurso também que o Zoom ele possibilita. Uma coisa que é bacana e que, inclusive, eu até não uso muito esse recurso, que é a criação de canais. Então, ele permite você criar grupos para conversar por texto, ali, trocar arquivos fora de reuniões. Então, por exemplo, como se fosse um grupo ali de WhatsApp. Então, esse recurso, você precisa ter os seus contatos lá na própria agenda do Zoom. Então, você coloca lá esses contatos e distribui esse link aí, por exemplo, no WhatsApp, que foi a sugestão dele ali. E aí, né, você acessa o submenu canais, cria esse grupo, adiciona as pessoas e aí você pode conversar por ali também. É como se fosse um grupo de WhatsApp, só que dentro do Zoom. Isso é um recurso muito utilizado por professores. Então, teve muitos professores aí na pandemia que usaram o Zoom e que colocaram aí esses grupos, aí, esses canais, para poder facilitar o contato com os alunos. Esse é um recurso novo e é um recurso muito bacana e muito utilizado até por empresas e até mesmo pessoas aí que fazem reuniões corporativas, que fazem reuniões empresariais, reuniões religiosas, que são as salas simultâneas. Então, o que são as salas simultâneas? Também muitos professores usam, né, essa função porque é uma função bem bacana, né? Com essa função, o anfitrião ele separa os participantes em vários subgrupos para que cada um possa fazer suas próprias videochamadas. Então, por exemplo, através dessa função é possível escolher a quantidade de grupos ou de participantes, reorganizar os membros, estipular um tempo para que o grupo ali possa ser desfeito e voltar para a janela principal. Então, essa função também ela precisa ser ativada antes ali, quando você coloca ali vamos supor, quero criar ali uma reunião. Então, aí eu crio essa reunião e aí, através dessa criação, que eu vou mostrar para vocês daqui a pouquinho, você faz todas essas configurações. Então, lembrando que todas essas configurações, elas precisam estarem ativas, estarem ali configuradas quando você vai criar a sua reunião. Luiz, eu quero fazer uma reunião no meu trabalho, por exemplo. Então, eu vou fazer essa reunião no meu trabalho, vou criar lá um evento, lá no Zoom, uma atividade, e aí, nessa atividade, que eu faço todas essas configurações, de sala simultânea, senha, ID, etc. Então, através desse agendamento que eu vou mostrar para vocês, que ele pode ser feito tanto no celular quanto no computador, então, através desse agendamento, você consegue aí fazer todas essas configurações, tá bom? Então, é mais um recurso aí bacana do Zoom, que são as salas simultâneas aí, que permite você colocar as pessoas em salas ali separadas da principal para poder fazer o trabalho que for necessário, tá bom? Então, nós temos aí também a entrada na reunião em silêncio. Então, isso aqui é uma coisa muito bacana, que é assim, por exemplo, é possível silenciar o microfone antes de entrar na reunião. Então, quando você, por exemplo, vai criar ali uma reunião, você pode também colocar essa função para você desabilitar, por exemplo. Eu poderia ter colocado aqui essa função para vocês. Antes de vocês entrarem, o microfone de vocês já ficaria silenciado.
No caso, não é necessário, porque a gente está aqui num grupo pequeno. Se fosse um grupo maior, por exemplo, são 100 pessoas, né, que é a capacidade máxima. Então, é interessante que, para evitar um tumulto, evitar que as pessoas ali falem todas ao mesmo tempo, usar esse recurso. Então, e o próprio usuário, vocês também podem desabilitar, isso é uma coisa comum, desabilitar o áudio de vocês durante as chamadas. Esse aqui é um novo. Até aí, eu creio que muitos desses recursos vocês já conheciam. Esse aqui é o cenário virtual. Então, por exemplo, o Zoom ele tem esse recurso interessante de substituição de fundo. Então, por exemplo, tem pessoas que querem esconder ali talvez a bagunça da casa, quer fazer uma chamada de vídeo home office, enfim, trata-se da função plano de fundo virtual. Então, você vai nas configurações do Zoom, é possível usar imagens estáticas, é possível usar os próprios pacotes do Zoom, vídeo, enfim, simulando uma praia. E aí, ó, a simulação funciona melhor quando o usuário tem uma parede de cor sólida atrás, de preferência verde. Então, por exemplo, que é o que o pessoal fala que é o chroma key. Então, se você tem uma parede verde ou branca, vai realçar mais a imagem, porque dependendo da cor da parede que você tiver, vai cortar a sua imagem. E aí você vai ficar meio embaçado. A gente vai fazer esse teste aqui daqui a pouquinho. E aí tem também o compartilhamento de vídeo, que é o que eu estou fazendo com vocês agora. Então, eu estou compartilhando aqui a minha tela. Não é um vídeo, mas é a minha tela, que é uma apresentação. Então, que é a função do share screen. Então, eu posso também compartilhar um vídeo, que é, por exemplo, eu pego um vídeo qualquer aqui do meu computador e compartilho com vocês. E aí tem a opção de compartilhar com som também. Então, existe essa possibilidade. Se você não habilitar essa função, ele vai sem áudio. Então, por isso que é importante sempre colocar aí marcar esse check, né? De compartilhar o som. Tem também essa, que é uma novidade aí para muitos, que é o quadro branco. Então, por exemplo, existem as anotações em grupo do Zoom, que eu vou mostrar para vocês também. Então, a gente permite ele fazer essas anotações em qualquer arquivo online ou um documento, e aí você deve clicar no botão anotar, na barra de ferramentas aqui do Zoom, vai ter uma canetinha, pincel, formas, texto. Então, todos os participantes podem ver, né, o que o anfitrião está fazendo. No caso aqui, hoje eu sou o anfitrião dessa reunião, né? Eu posso também, gente, dependendo da conta, se ela for corporativa, porque tem algumas funções que não tem na conta básica, tá? A maioria das funções ela tem na conta básica, algumas só tem na conta corporativa ali, que é a paga, quando você paga ali para ter o Zoom. E aí aqui, todos os participantes eles podem ver esse resultado e até contribuir. E ao final, basta clicar aqui em salvar e agora, salvar a imagem ali para você ver ali como que ficou, tá bom? Joana, seja bem-vinda, boa noite. Então, pessoal, temos também aqui o 10, que é o suporte. O que é isso aqui? Tem algumas pessoas aqui, isso jamais para o pessoal lá que trabalha no TI, que o Zoom ele funciona como uma alternativa de acesso remoto. Por exemplo, vou explicar para vocês. Existem aí alguns programas, que é esse aqui, TeamViewer e o Anydesk, que são programas de acesso remoto que pessoas que trabalham com TI usam. Eu vou dar um exemplo. Aconteceu um dia, a Lorena precisava de uma ajuda aqui no computador de casa e eu estava lá no trabalho, no escritório. Aí, o que aconteceu? Eu pedi para ela instalar esse programa, Anydesk. Aí ela colocou o Anydesk aqui no nosso computador aqui de casa e eu estava lá no computador lá do trabalho. Aí, através desse Anydesk, eu entrei de forma remota no computador que estava aqui. E eu mesmo ali entrei, configurei e ajudei ali o que ela precisava. Então, o Zoom também, ele tem essa função. Então, durante uma reunião, o anfitrião pode solicitar acesso aos computadores dos participantes para ajudar, porque principalmente ali no início da pandemia, tinham algumas pessoas que tinham dificuldade de acessar o Zoom. E aí, através desse recurso, que é o suporte, a pessoa ali que estava como anfitrião conseguia auxiliar de forma remota ali, estando da casa dela, esses participantes aí no Zoom. O 11º, que é o que a gente também está usando, que é a gravação. Então, o que eu falei para vocês, já o Google Meet, ele não dá essa opção, mas o Zoom, ele tem essa opção de gravar qualquer reunião de graça ali e salvar o arquivo no computador. Então, ao iniciar a conferência, você clica em gravar no rodapé,
no rodapé, tanto que faz até um som, né? Recording in progress, que é começou a gravação. E quando você vai iniciar ou pausar, você pode pausar a qualquer momento também essa gravação. Lembrando que o computador que você for fazer a gravação, ele precisa ter uma câmera, precisa ter webcam, tá? E lembrando também, pessoal, que a maioria desses recursos só está disponível para computador. Tem alguns recursos que não estão disponíveis para o celular, tá bom? Porque o Zoom, assim como eu expliquei para vocês do Instagram semana passada, ele é uma ferramenta que ele dá para você falar pelo celular, criar a reunião pelo celular, fazer pelo celular tranquilamente. Mas tem alguns recursos que você faz só pelo computador, tá bom? Então, existe aí essa possibilidade da gravação. O último, que é um que muitas pessoas não usam, que na verdade são atalhos aí do teclado. Então, o Zoom ele tem suporte a diversos atalhos. Então, ali, por exemplo, o Alt mais A, que é ativar e desativar meu áudio. Alt mais M, que é desative e ative o áudio para todos, menos o anfitrião. O Alt S, que é interromper o compartilhamento de tela. O Alt Shift mais S, exibir ou ocultar janelas. O Alt T, que é pausar e retomar o compartilhamento de tela. O Alt mais R, que é iniciar e interromper gravação local, que é ali a gravação que vai ficar no seu computador. E o Alt mais C, que é iniciar e interromper a gravação na nuvem. O que, que é isso? Lembrando, também esses atalhos é pelo computador. Se eu coloco, por exemplo, aqui agora, Alt mais T, eu vou parar a minha tela aqui, vou parar de compartilhar. É um atalho que tem aqui no meu teclado. Não precisa de eu ir ali parar o compartilhamento. Ele vai... Aqui, vou fazer isso aqui agora. Alt mais T. Ó, vai parar o meu compartilhamento. Ó, parou. Parou o compartilhamento. Então, se eu quiser voltar, eu clico aqui de novo para poder voltar. E ele voltou aqui o compartilhamento. E existe, por fim, aqui, deixa eu passar aqui para a próxima, que é o botão reações, que é, você permite enviar emojis aqui. Então, esse, por exemplo, aqui, ó, permite aqui eu enviar algum emoji para vocês durante a gravação a execução aqui da aula. Então, por exemplo, aqui embaixo tem reactions, ó. Então, ó, dá para eu mandar coração, ó. Dá para eu mandar joia. Vamos testar aí, gente. Esse é bem facinho, ó. Vamos testar aí. Quem está pelo computador, quem está pelo celular, vê se consegue acessar esse recurso, ó. Então, você vai embaixo em reações, ou react, ó. O Reginaldo mandou o joinha ali, ó. Então, tem o... E aí, se você clicar aqui no maisinho, ó, nos 3 pontinhos, tem outros, ó. Olha lá, ó, tem o força lá, ó, mandei lá, força. Tem o coração. Tem o língua para fora, olha lá, ó. Quando eu coloco... a Joana mandou o rindo, ó. A Maria Tereza mandou sorrindo também, sorridente, ó. Tem aqui, ó, fantasminha, olha lá, ó. Deixa eu ver o que mais de recurso tem aqui, ó. E para tirar? Cachorro, ó. Ó o cachorro aqui, ó. Então, tem vários emojis que você pode mandar. E esses são muito usados, principalmente quando tem alguém falando. E aí vai mandando as reações, né? Então, por exemplo, ó, tem algum japonês aqui, ó, a bandeira do Japão, ó, e tem 2 bandeiras do Japão aqui também, ó. Ó, 2 bandeiras, deixa eu achar aqui, ó, tá bem no final. Ó, 2 bandeiras do Japão. Então, ó, Bebel mandou ali o coração. Então, existe aí essa possibilidade dessas reações aí. Você vai aqui embaixo, reactions, e consegue colocar todas essas reações aqui. Ó, mandou confete ali. Então, esse é um recurso muito usado. Ó, a Joana mandou o diamante ali, ó. Então, tem várias possibilidades, ó. Mandei beijo, ó. Carinha aí de óculos, ó. O rapaz aí de óculos, espanto. Enfim, então existem todas essas reações aí que você pode ter, ó, posição de oração, para poder interagir durante uma reunião. Tudo bem? Então, e se você não tirar, vai ficar ali, ó. Ela some, na verdade, né? Ela sumiu ali. Mas você pode ir colocando outras, né? Ó, pode ir colocando. Tem um recurso também que aqui nessa versão aqui gratuita, ele não está aparecendo, mas que é o de levantar a mão. Então, existe ali também a opção de levantar a mão para você falar
Então, existe essa possibilidade. Tem o chat aqui também. Ó, oi, gente. Então, o chat. Dá para você mandar figurinha também no chat. Ó, vou mandar lá. Dá para mandar figurinha no chat. E dá para mandar, gente, arquivo também no chat. Ó. Vou testar aqui. Ó. Vou pegar aqui o meu computador. Vou mandar o arquivo da aula de hoje, ó, aqui pelo chat. Dá para mandar também. Ó. Ó, é a aula 5, que é do Zoom. Ó. Tá indo. Ó. Então, quem já quiser baixar, já pode baixar esse arquivo aí, que é o PDF da aula de hoje. Ó. Então, já foi enviado aí para vocês. Então, existe essa possibilidade. E dentro aqui do chat, eu posso enviar, por exemplo, uma mensagem só para quem... Eu clico aqui no nome da pessoa, por exemplo, eu enviei só um oi para Maria Tereza, só ela que recebeu. Enviei só um oi para Lorena, ó, só ela que vai receber. E aí você interage com a pessoa, só com essa pessoa. Não precisa todo mundo ver ali o chat. Eu, Reginaldo, já usamos esse recurso bastante ali quando a gente estava em alguma reunião, ia tratar algo separado, e aí mandem um oi aí para mim, gente. Eu estou mandando aí oi para todos vocês ó, no privado. Vamos testar esse recurso aí. E aí existe essa possibilidade aí de você mandar aí no direct aí só para a pessoa responder ali e dar um oi ali para você, e só você que vai ver o que essa pessoa está interagindo com você. E aí agora vamos para a prática. Eu vou compartilhar minha tela aqui de novo com vocês, sempre no share screen, aqui embaixo. Ó. Então o share screen ele dá essa possibilidade de poder compartilhar a tela. Ó, vou compartilhar minha tela aqui com vocês. Share screen. Eu vou direto na tela do Zoom. Se eu fosse colocar, vou até dar um print aqui, vou mandar lá no grupo para vocês. Se eu fosse colocar um vídeo, por exemplo, que tivesse som, eu teria que clicar ali na opção Share Sound, que é compartilhar o som. Mas nesse caso eu não vou compartilhar o som, então aí eu vou sem o som mesmo, tá? Então aqui eu estou na tela do Zoom, gente. Essa aqui é a minha tela do Zoom. Então tem a opção de eu entrar numa reunião. Ó, por exemplo, quando eu clico em entrar em uma reunião, ele dá ali a opção de eu colocar o ID da reunião que eu quero entrar, tá? Se eu quero agendar uma reunião, essa é a parte aqui mais importante, ó, agendar a reunião. Então aqui o meu plano, ele é o básico, tá? Ele não é o plano pago, Pro. Então eu coloco aqui, por exemplo, reunião, vamos colocar aqui, ó, primeira aula de encerramento, só um exemplo, tá? Do curso de Canva, que é o próximo. Então essa aula, vamos supor que vai ser dia 20 de janeiro, ó, 24 de janeiro de 2022, ó, 24 de janeiro, às 8 horas p.m. Coloco aqui o horário dela, a duração. Aí, se essa reunião for recorrente, igual eu mostrei para vocês, ó, eu colocaria aqui, reunião recorrente, eu posso colocar, gerar automaticamente aqui o ID, senha de acesso, sala de espera. Se eu não quiser sala de espera, eu desabilito aqui. Eu posso, por exemplo, deixar o vídeo do participante ligado ou desligado. E aqui tem mais opções, ó, permitir que os participantes ingressem a qualquer hora, desativar o som dos participantes na entrada, gravar a reunião automaticamente, aprovar pessoas de países específicos. Então, existe toda essa configuração que eu faço antes da reunião. E é o que eu falei para vocês, como o meu plano ele é o gratuito, ele é o básico, existem configurações, existem algumas características ali, recursos, na verdade, que eu não consigo usar, que eu só conseguiria se fosse ali um plano pago. Aqui em gravações, eu consigo ver as gravações que ficaram aqui na nuvem, as locais, ó. Então, aqui as locais, todas as reuniões aqui que eu gravei, ó, foram 2 aqui. Aqui nas minhas configurações do Zoom, eu posso, então, por exemplo, configurar aqui, fazer as minhas configurações, por exemplo, de sala de espera, de senha da reunião. Eu posso também ter a minha conta paga, que é uma possibilidade também, que é um recurso muito bacana. Eu posso aqui alterar a minha foto, ó. Então, altera a foto aqui, ó, do Zoom, ó. Posso alterar aqui essa foto. E tem um recurso que é o que eu quero mostrar aqui para vocês agora, que é a questão de mudar o plano de fundo. Então, aqui no plano de fundo, ó, eu vou compartilhar aqui a minha tela para vocês verem. No plano de fundo, deixa eu ver aqui.
plano de fundo, eu consigo mudar aqui a minha foto. Então, por exemplo, eu tenho que fazer o login aqui, ó. Vou fazer o login aqui para poder mostrar para vocês. E eu vou tirar o print da minha tela, que eu não sei se ela está aparecendo aí para vocês aqui agora. Vou tirar o print e vou mandar lá no grupo. Ó, tem que aparecer, quando você está com Zoom, aparece duas telas. Essa tela da conferência e uma outra tela que pede para você fazer login, que é essa aqui que eu acabei de tirar o print e mandar para vocês lá no grupo. Então, sempre vai aparecer, gente, duas telas. Essa da chamada e uma outra. Nessa outra, você tem que fazer o login de novo, que é o que eu estou fazendo aqui agora. E nessa tela, o que você vai fazer? Você consegue ali alterar o seu plano de fundo. Então, aqui, por exemplo, ó, eu vou clicar aqui, tem as configurações. Aí, nessas configurações, eu vou em backgrounds, ó. Eu vou na ferramentinha, eu vou até printar aqui para mandar para vocês também. Então, ó, vá em configurações, backgrounds. Ó. Aí, nessa configuração aqui, ó, eu posso alterar a meu fundo, ó. Posso alterar aqui meu fundo. Por exemplo, vamos supor que eu estou em São Francisco agora, nos Estados Unidos. Então, ó, vai aparecer meu fundo aí de São Francisco. Ó, tô lá em São Francisco agora. Ó. Agora, vamos supor que eu sou aí, eu tô viajando aí, né? Decidi fazer uma viagem, conhecer como é que é o planeta Terra de fora. Ó, meu fundo aí, né? Tem o fundo aqui também da natureza, ó. Sou uma pessoa que gosta da natureza, ó. Então tem o fundo da natureza. Tem um outro que é o blur, ó, que desfoca meu fundo, ó. Vocês não conseguem ver o que tem aí no fundo, ó. Vocês conseguem ver que tem alguma coisa, esse blur, mas não conseguem ver o que é que está aí no fundo. E eu vou tirar outro print aí e vou mandar para vocês lá no grupo. E tem a possibilidade também de você baixar uma imagem, por exemplo, na internet e colocar esse fundo. O Google Meet, ele também dá essa opção, viu, gente? Você colocar aí qualquer tipo de fundo que você quiser. Aqui, por exemplo, vamos supor que eu fiz agora, eu estou transmitindo essa aula para vocês, e eu estou, nesse momento, em Paris, por exemplo. Aí eu consigo adicionar uma imagem aqui, ó. Eu baixei a imagem da internet, e aí essa imagem vai representar aí onde eu tô. Então, ó, tô lá, Torre Eiffel lá no fundo, ó. Tô agora diretamente de Paris, transmitindo aí essa... E viram como ficou perfeito? Ó, não tá dando problema ali na minha imagem. Porque eu tô num fundo branco. Se eu tivesse num fundo, por exemplo, ó, aqui já tem a minha estante já, ó. Olha lá, tá vendo que tá dando um buraco ali, ó? Ó, tá dando uns buracos ali agora. Eu tenho que estar ou no fundo verde, que o Reginaldo gosta aí bastante da cor verde, né? Ou no fundo verde, ou no fundo branco, tá? Eu gosto da cor branca, viu? Então, no fundo branco, você consegue fazer, ou no fundo verde. Se tiver guarda-roupa, janela, porta, armário no fundo, geralmente sua imagem vai ficar meio distorcida. Aqui, ó, eu mexendo a minha mão já está sumindo. Então, agora, se eu ficar estático aqui, ó, não está sumindo nada. Então, existe essa possibilidade aí de eu colocar, pegar imagens aí da própria internet. Tem a possibilidade de eu colocar emoji também aqui, ó, que é Vídeos Filter. Vou mandar lá o print para vocês também, lá no grupo. Ó. Existe essa possibilidade aqui de eu colocar algum filtro no meu vídeo também. Ó. Então, existe essa possibilidade aqui, ó. Deixa eu mudar aqui, coloquei essas carinhas. Vamos ver o que mais que tem aqui, ó. Tem do próprio Zoom, ó. Aí tampou meu rosto. Tem essa aqui, ó. Essa aqui que é o óculos, ó. Então tem essa aqui, esse emoji aí também, ó. Deixa eu mandar lá o print para vocês. Então, são recursos do Zoom. E recursos que poucas pessoas usam. Você não vê pessoas usando esse recurso com frequência. Então tem esse aqui, ó, do Natal, ó. Tem esse aqui também, ó. Tem esse aqui, ó, medalha, televisão, ó. Tem nova janela do Zoom. Enfim, tem várias aqui, várias possibilidades aqui de colocar, ó, recursos aqui no Zoom para você deixar aí sua imagem. Vão testando aí, gente. Vê se vocês conseguem. Ó,
tela de cinema. Estou na tela de cinema e estou em Paris. Ó. Não tem como colocar também. Então, veja se vocês conseguem usar aí esse recurso. O que vocês vão fazer? Vão na tela aí embaixo, quem está com o computador, vai logar aí no Zoom, nessa outra janelinha, vai nas configurações, que é o Settings, e vai em Background Filters. E aí você vai lá, aí vai ter duas opções. Eu mandei tudo lá no grupo para vocês. Então, tem a opção de você colocar, por exemplo, opção de... Vou mandar lá. A opção de você mudar o vídeo e tem a opção de você colocar esses fundos aí também, igual eu coloquei aqui do cinema. Então, que é um recurso aí para você usar aí. Eu vou até mudar aqui, deixa eu tirar. Vou colocar... Tirei lá o vídeo e tirei aqui. Pronto, ó, voltou aqui o meu cenário como eu estava. Tá bom? Então, assim, gente, o Zoom, como eu falei para vocês, ele tem assim, uma série de possibilidades. Se você tiver interesse, por exemplo, Luiz, eu quero fazer ali um plano Pro, quero comprar o Zoom, quero ter essa ferramenta para eu ter mais funções. Se você é uma pessoa que faz muitas videoconferências, e mesmo quem não faz e quiser, eu recomendo. Mas se você também quiser ficar no básico, existe aqui vários recursos também no básico que você pode usar, mas acaba que ele é um pouquinho mais limitado, porque existem alguns recursos ali no plano Pro que não tem aqui no plano básico. Então, é uma certa limitação que ele tem, até para forçar o usuário ali fazer a compra do Pro, tá bom? Então, gente, essa foi a nossa aula de Zoom de hoje. Eu vou encerrar aqui a gravação, ó. Stop.